A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Tá continuando com os irmãos aqui no versículo 6 do capítulo 18 do Evangelho de João, amém? Que vai dizer assim: Quando, pois, lhes disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Ou seja, meus irmãos, quando Jesus disse, sou eu, eles ouviram, meus irmãos, como se fosse a voz de Deus. Todos caíram por terra, todos se ajoelharam. Todos esses, meus irmãos, que foram prender Jesus, se ajoelharam, se prostraram, porque eles ouviram a voz do Eterno, a voz do Senhor, a voz de Deus, a voz do Criador de todas as coisas, meus irmãos. Eles não escutaram a voz de Javé, mas a voz de Deus, a voz do Senhor, a voz do Pai da eternidade, a voz do Criador dos céus e da terra, meus irmãos. Eles se ajoelharam. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus tem todo o poder, meus irmãos. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ou seja, ali, meus irmãos, eles estavam vendo quem de fato era Jesus, quem de fato, meus irmãos, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam vendo quem era a manifestação do Deus vivo, meus irmãos, diante deles. A Escritura se cumprindo, meus irmãos, que eles só iriam saber quem era ele naquele dia, meus irmãos. Ele cumprindo as profecias a respeito dele, meus irmãos. Olha que incrível, meus irmãos. Um exército foi buscar um salteador, meus irmãos, e encontraram o Deus vivo. Eles encontraram com o Deus vivo na frente deles, meus irmãos. E todos eles caíram por terra, meus irmãos. Ou seja, Jesus é o justo dos justos, meus irmãos. Ninguém, meus irmãos, o prenderia. Ele mesmo se deixou ser entregue, ele mesmo se entregou, meus irmãos. Ninguém poderia tirar sua vida, ele mesmo deu a sua vida, meus irmãos. Olha a diferença, meus irmãos, desse Deus que é misericordioso, que é santo, que é todo-poderoso, pro Deus que eles acreditavam ser o Criador de todas as coisas. Olha a diferença de Jesus para Javé, meus irmãos. Ou seja, só existe um Deus de Israel, que é Jesus chamado Cristo, meus irmãos. Esse é o Filho de Deus Todo-Poderoso que se assenta à mão direita de Deus, à mão direita do Pai, que chama Deus de Pai, meus irmãos, que nos convida a também ter essa relação com Ele. Ele se apresenta pelo nome, meus irmãos. Quando ele diz sou eu, eles escutam, meus irmãos, a voz de Deus pela primeira vez. E eles, meus irmãos, caem por terra se prostrando. Esse, meus irmãos, é o Deus Todo-Poderoso. É a manifestação encarnada do Pai, meus irmãos, no Filho. Olha, meus irmãos, a diferença. Olha como é que ele age, meus irmãos. Ele tendo um poder para dizimar aquele exército, meus irmãos. Não, ele age de misericórdia. Ele se entrega, meus irmãos. O que Judas achou que ia acontecer, aconteceu o contrário, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é maravilha, meus irmãos. Ele veio cumprir a profecia messiânica. Ele ia perder o tempo dele, meus irmãos, tacando raio, tacando fogo em pessoas. Meus irmãos, ele ia fazer essa injustiça, usar um poder desproporcional, meus irmãos, contra um exército primitivo daquele, meus irmãos, que não conhecia nem pólvora ainda, meus irmãos. Deus ia usar os poderes extraordinários dele contra um exército daquele, meus irmãos, só para tomar o poder? Óbvio que não. Olha a diferença, meus irmãos, de Jesus Cristo para Javé. Jesus, meus irmãos, tinha um poder para fazer o que ele quisesse, mas não. Ele escolheu cumprir a profecia messiânica de Isaías. Graças a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês, que a graça dele seja sobre cada um de vocês.
Amém.